Pronto, gente, nossa videoaula sobre mitose e meiose, não precisa se espantar, tá ok? É sobre divisão celular. Vamos ver como é que se processa isso. Primeira coisa, o indivíduo se forma através do zigoto pela junção do espermatozoide com o ovócito da mãe, ou óvulo, né? Depois que ele se forma, tem metade dos cromossomos vem do pai e a outra metade vem da mãe, formando um indivíduo que a gente chama de diploide. As células deles todas são com 46 cromossomos. Quando há uma nova divisão das células espermáticas, né, das células germinativas, para formar o espermatozoide e formar o ovócito, a divisão é diferente, porque vai ser a partir da meiose. E cada uma dessas células vão ser haploides, não vão ser mais diploides. Passando aqui para ficar mais fácil de entender. No caso, a mitose, essa divisão, são várias divisões que ocorrem para poder nós crescermos, ou qualquer animal, uma cauda se regenerar. Nesse caso aqui é uma cicatriz de uma pancada, uma ferida. Para essa célula se regenerar, esse tecido se regenerar, todas essas células tiveram que ter divisão por mitose, que é uma célula mãe, dá origem a duas células iguais ao que era antes. Só isso. Já na meiose, não. Você precisa de células com a metade dos cromossomos para gerar um novo ser com os cromossomos normais. Então, só quem vai se dividir por meiose são as células germinativas, que no nosso caso é o óvulo e o espermatozoide, ok? Mas para que isso aconteça tem alguns passos. Que passos são esses? Tem primeiro a intérfase, que é o intervalo que a célula fica sem se dividir. E quando ela vai se dividir, acontece todo esse processo aqui, ó, G1, a fase S, em que é a duplicação do DNA, para que ela se divida, uma parte fica com ela, a outra vai para outra célula. E o G2 é o aumento da massa celular, ela cresce de tamanho, tá certo? Para poder se dividir. E aí acontece o que a gente chama de mitose, que uma célula antes da intérfase vão se transformar em duas com o mesmo número de cromossomos da inicial. Então essas duas aqui, que são formadas na mitose, vão ser iguais às célula mãe, do mesmo tamanho, os mesmos genes, a mesma cópia. Então, quais são as fases da mitose? Na intérfase, nessa fase S é que vai ocorrer a duplicação do DNA para poder se dividir. Na prófase, os centrômeros vão se alinhando aqui no fuso equatorial da célula, puxando cada cromossomo para o seu canto. O envoltório nuclear vai se desfazendo. Os cromossomos podem ver que ficam bem mais condensados. Aqui na metáfase é que esse fuso equatorial é formado, né, ficando como o nome diz, né, nessa linha aqui equatorial, para depois os centríolos, que são, cada um fica de um lado, vão puxar essas cromátides irmãs, porque essa parte aqui dos cromossomos será igual a essa daqui, essa aqui será igual a essa aqui, e porque o DNA não duplicou, então ele só vai se dividir. E é nessa fase aqui, que os centríolos puxam cada parte do DNA para a sua banda, e no final, que a gente chama de telófase, acontece essa divisão aqui. Cada cromossomo vai para o seu canto. Então, se quiserem repetir, repitam em casa, vejam várias vezes o vídeo, mas cheguem na sala sabendo que a intérfase é o intervalo onde na fase S acontece essa duplicação do DNA e acontece essas 4 fases na mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. 200 vezes, pode repetir. Para ficar mais fácil, e citocinese, voltando aqui, é só a parte que ela se desgruda mesmo aqui uma da outra, tá ok? Então, para ficar mais fácil, algumas pessoas têm essa mania de dizer: prometeu a Ana telefonar.
memorizar essa frasezinha que representa bem, ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase, não dá para esquecer, né? Depois vem a meiose. Como tem que ter a metade dos cromossomos, ó, apenas 23 em cada um, ela vai ter duas divisões. Ao invés de só uma divisão, como a gente explicou na mitose, essa aqui vão ser duas, para formar, quando essas células germinativas se juntarem novamente, formar o indivíduo 2N diploide ou com 46 cromossomos, ok? Outra coisa bem interessante que acontece é crossing over ou permutação. Esses cromossomos, ó, vão trocar de genes um com o outro, então facilmente uma cromata de irmã vai, que a gente chama aqui de quiasma, tá certo? Isso aqui, e vai trocar de informação genética. Então você jamais será igual ao seu irmão. Você, se herdar isso aqui do seu pai, pode herdar isso aqui da sua mãe, esse aqui do seu pai, esse aqui da sua mãe. Então vai ser muito aleatório essa transmutação de genes. Já a prófase, na meiose, vai acontecer os mesmos passos, só que existem esses outros nomes, que eu não quero que vocês memorizem, só vejam que são os passos que acontecem só na meiose, que ela é eptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá certo? Então inicia a sinapse aqui na carioteca, vai se desintegrar, o quiasma, vai acontecer aquele crossing over e novamente a fragmentação. A mesma coisa que acontece na prófase, lá da mitose, vai acontecer na prófase 1. Por que a gente divide? Porque na meiose não já vão acontecer duas vezes. Então, na primeira divisão, a gente chama a primeira etapa de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na segunda divisão, a mesma coisa, só que sendo 2, prófase 2, metáfase 2 e assim por diante. Apenas na prófase 1 é que tem todas essas divisões, tá certo? Não precisa memorizar, é só saber que todos esses passos aqui é apenas na prófase 1 da meiose. E que a meiose, diferente da mitose, tem duas divisões, porque a gente quer a metade dos cromossomos. Então, só para recapitulando e comparando aqui entre mitose e meiose. Mitose é apenas nas nossas células normais que vão crescer ou que vão duplicar caso haja algum acidente. E meiose nas células germinativas. Então, na mitose só há uma divisão celular e as células filhas vão ser exatamente iguais às células mãe. Já na meiose não, vão ter duas divisões celulares para que no final as células germinativas tenham metade dos cromossomos da célula original. Daqui só mais uma representação, vocês podem ver, fica à vontade em casa. Qual a diferença de necrose e apoptose? Necrose é quando há um acidente e a célula acaba sendo morta por algum acidente, tipo queimadura. Já a apoptose não, elas vão morrer por morte, como a gente chama, celular programada. É uma coisa que está naturalmente programada para aquilo acontecer, que é a morte dessa célula. Na necrose é apenas acidentalmente, a célula vai morrer de toda forma, tá certo? Então aqui é um processo, como acontece a necrose, é um processo normal, aqui ó, que é acidental, desculpe, e a apoptose, que é um procedimento normal, as células mais velhas, né, vão sendo substituídas pelas novas, ou por exemplo, como no slide anterior, os girinos, às vezes perde essa membrana para poder crescer. Então, tudo isso aqui, como já está programado para a célula morrer, a gente chama de apoptose. Tem aqui essa atividadezinha, quem está ligado na videoaula vai saber que é para fazer. Isso aqui respondam. Muito fácil essa aqui, questão de Enem, outras da FUVEST. Assista esse videozinho que vai ajudar muito para vocês na próxima aula. Até mais.
Meu Deus,